Estava prestando atenção ali que o Evangelho de hoje era São Lucas, né? Pois é, e São Lucas hoje passa uma mensagem que, se você prestar atenção quando eu for ler aqui, parece que ele mesmo é que fala assim, não precisa, né? Não precisava da gente, ele mesmo parece que está falando. Uma coisa muito interessante, isso é um mistério que nem eu não sei desvendar nunca. Justamente é neste tempo que precisa tanto de mão de obra. Hoje, dia 3 de outubro de 2014. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo da falta de caridade que está existindo, principalmente nos hospitais, em tudo quanto é lugar. O desprezo que estão dando para o pobre, isso aqui é um exemplo de vida. Diz ele, fui e sou um dos 4 evangelistas que mais usei os meus talentos que Jesus me deu. Ser uma pessoa que pudesse curar pela medicina, conforme tinha estudado, mas não cobrava dos mais pobres. Via-me na frente deles como um socorro na hora das dificuldades. Senti-me em tristeza por ver tantos sofrendo, sem ter como pagar. Por Deus, naquela hora, fazia de tudo para não deixar nenhum sofrer. Em meu consultório, a presença divina me dava força. Olhando para cada um, via um olhar de tristeza. Então me sentia da grande necessidade daquele povo, como hoje são tantos médicos. Mas bem poucos têm piedade dos mais pobres. Ah, se eles soubessem dar valor ao seu serviço, fariam de tudo para ajudar os mais fracos. No momento que um desses pequeninos está sofrendo, é como se fosse atender Jesus. E é. Por isso, meus irmãos, vocês que tiveram graças de estudar como médicos, não deixe mais sofrer uma só pessoa quando não tem dinheiro. Por certo, estáis ajudando, como Jesus fez e continua fazendo. Mas para isso não se deve fazer como se fosse o melhor. Quer dizer, não se exaltar, né? Sempre servindo como se fosse um deles. Quem vier a se compadecer de um desses que não tem nem o que comer, se um médico atender de graça, sua recompensa já está a caminho. O dever de uma pessoa, seja médico ou seja outro qualquer, é, em primeiro lugar, servir a um desses que vem sofrendo nas mãos dos exploradores. Um sacerdote que confessa a um que vem pedindo perdão dos erros que cometeu, por ter roubado um alimento que estava necessitando, na hora da fome, perdoe e ajude. E não tira mais dessas pessoas que vêm sofrendo por falta de alimentação. Vejo que a lavoura é grande, mas os operários são poucos. E justamente é neste tempo que precisa tanto de mão de obras para recolher o que Jesus vem chamando. Essas pessoas já estão a caminho da eternidade. Por isso, eu, Lucas, fui um médico por muitos anos, sempre atendendo os mais pobres, sem cobrar nada de nenhum deles. Faça o mesmo, que Deus te recompensará. São Lucas e Pedro II.
prova maior do que eu fiz e continuo fazendo está aqui, ó. O que São Lucas está falando aqui, eu estou fazendo 42 anos, né? Desse pecado eu não morro. Desse pecado não. Nunca tive coragem de cobrar, sequer. Já aconteceu, né? Além de eu não cobrar, eu comprar o remédio e dar do meu bolso. Isso que era milagre igual àquele. Queria ver se o médico fizesse isso. Como eu fiz tantas vezes. Né? E na dificuldade, hein? E eles têm dinheiro. E eu não. Ajudava na dificuldade. Quantas vezes eu comprava o remédio, levava para a pessoa, também só com meus trocadinhos. Aquilo foi o maior mistério que aconteceu comigo, de não ter dinheiro, comprar fiado. Quem que faria isso? Se você também está na boa. Para você que está me vendo e ouvindo através da internet, muitos que se acham tal de pessoa, orgulhoso, situação da gente também não era boa, e a gente pedia a Deus o nome do remédio, Deus dá o nome do remédio. A pessoa não tem dinheiro, eu também não tenho, mas eu tinha o nome limpo nas farmácias. Comprei fiado. Gozado que isso aí dá para dizer que não, isso aí não existe, né? Mas eu não posso contar mentira, eu não posso contar aquilo que não existiu. Aqui São Lucas está falando sobre esse assunto. E a gente comprou o remédio e a gente acaba de que foi segunda-feira, um dia só, no outro dia. A gente foi, não, aliás, numa quinta-feira, eu comprei segunda, na quinta-feira. E fui pagar. Agora você vê, não dá para entender isso aí. Segunda-feira, quinta-feira eu fui pagar. Como é? Aí você vê se dá para entender como é que ele jurou que era eu. Jurou que era eu? Não. Está aqui, você assinou. Aqui, ó. Aqui cada um lá do rádio nós tínhamos uma ficha. Você assinou que você pagou. Pois eu conheço tu, rapaz. Eu vi tu entrar aqui e pagar. E quem é que fez aquilo por mim? Para você ver a coragem que eu tinha e tenho. E tem gente que tem dinheiro, mas, ó, aqui, ó, pensa que vai fazer falta. E Jesus diz aqui, atendendo mais pobre, sem cobrar nada, e nenhum deles, faça o mesmo que Deus te recompensará. E ele sempre dizendo, meu filho, não te preocupa, deixa comigo. Eu digo, Jesus, com essa carrada de filho, quando chegar a minha idade, e daí? Deixa comigo, deixa. E se eu não tivesse fé? Você acha que, como é que ia ajudar os outros também sem dinheiro? A fé remove montanha, mas desde o momento que você sabe reconhecer. Sabe reconhecer. E o que é que Jesus disse para aquela uma que tinha o último? O outro saiu da igreja, aquele só se exaltou. E aquela que tinha o último deu. Foi também como eu fiz. E quem é que pagou? O próprio Jesus. Talvez tomou meu corpo, a minha fisionomia, pagou como fosse eu. E aqui está o que o São Lucas fala hoje direitinho, né? Em meu consultório, diz ele, como é que devia naquela época ter consultório como hoje, né? É coisas mais lindas.
dele devia ser, tadinho, muito pequenininho, quartinho lá. E meu consultório, a presença divina me dava força. Olhando para cada um, via um olhar de tristeza. A força divina me dava força na hora. A mim também. Um dia chegou lá uma pessoa com uma dor terrível que nem os médicos... Olha, vai que eu não sei mais. Não sei mais o que fazer contigo, rapaz. O cara sofrendo lá na minha casa. E agora? Se os médicos não sabiam onde é que está, quanto menos eu. Eu digo, meu Deus do céu. Pelo menos me ajude, que eu não sei como é que eu faço com esse homem. Se o senhor me apontasse mais ou menos onde é que está a dor dele... Não sei, o médico não sabe, eu também não sei. Porque não sou médico, sou enfermeiro. De repente dá uma dor assim, no peito assim. Eu digo, oh meu Deus, é. Eu digo, no peito a dor, é. Então, o que é que eu dou para ele, Senhor Jesus? Como é que um médico ia fazer aquilo? Pergunto. Eu digo, dor no peito. O que é que eu dou, Senhor? Dá esse nome de xarope. Ai, um xarope. E o rapaz curou-se. Como é que o médico não soube onde era que partia a dor dele? E que um xarope curou. Tem cabimento? Tem. Claro que tem. Até um copo d'água que tu der um desse pequenininho é a mim que tu estás dando. O exemplo de vida, Deus mostra através da pessoa que ele escolhe. Só que tem um porém. Para dar uma mãozinha, uma ajuda é difícil, né? Tanto dinheiro jogado fora, desperdiçado. Numa hora dessa, como naquela época, né? Não tinha, não adiantava. Vamos, rapaz, vou te ajudar aí. Eu tinha que lutar com tudo, eu sozinho, lutar. Fazia de tudo. Trabalhava para as igrejas, a Catedral de Joinville, ajudei. A nossa, de Boa Vista, eu ajudei. Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Costa e Silva, eu ajudei. A Igreja de Cristo Ressuscitado, eu ajudei. A Igreja de São Sebastião, eu ajudei. Nunca. Um dia só me senti triste porque tudo que eu fiz para a Igreja Santo Antônio, com meu carrinho, no meio da procissão, divulgando aos cantos, e o padre falando no microfone, através que eu liguei dentro do meu aparelho, fora ele falava. A tristeza minha foi que, na missa, ele agradeceu todos, menos a mim. É triste, né? Mas a gente passou na vida. E todos que ajudaram na procissão, na festa, ele falou e agradeceu, menos a minha pessoa. Então você vê que não é fácil. O exemplo de vida que Deus dá. Mas ele está sentindo, ele está vendo que é muito pouco. Muito pouco. Ele que dá o valor. O maior valor na pessoa, o maior valor está na piedade. E que quase pouco tem. Isso que é triste. É na piedade. Eu tenho um pouquinho guardado. Sempre digo para meus filhos, tem. Porque na hora da necessidade, se ele não tem, eu tenho lá para socorrer. Mas é pouquinho, mas dá para todo mundo. Quem é que faz isso? Eu faço. Eu faço isso. Então, aqui São Lucas. A lavoura é grande, mas os operários são poucos. Quem sabe repartir, gente? Você pensa que quem sabe repartir de coração, você pensa que Jesus não está vendo? Você pensa que ele vai deixar você com mão vazia? Nunca, nunca, nunca. Eu, graças a Deus, nunca tive medo, nunca. Tirava até o último que tinha do bolso. Fazia isso. Nunca me arrependi. E hoje eu não estou recebendo.
se eu não fosse a pessoa de fé e não fizesse o que ele pedisse, ou como é que estaria eu com a minha família? Hoje, seria, se eu não fizesse, onde é que nós estaríamos? Eu quase não tenho estudos. Os filhos, talvez alguns, pode ser que não, estavam também metidos nesses pecados terríveis. E graças a Deus, Deus reuniu a família. Agora vocês vão ter que comer, o que vestir. Não era solteiro, só tinha uma camisinha. Para não orar cada dia, tinha que alugar uma roupinha, porque não tinha roupa boa. Hoje o meu guarda-roupa nem cabe a quantidade de camisa e o que eu tenho dado. Para você ver como a recompensa veio. E ele dizia, nesta vida, meu filho, tu vai ter tudo que precisa. Na outra, muito mais. Então são essas coisas que Deus dá um exemplo de vida através da pessoa que Ele chama para servir a vocês. Porque nessa hora tem muita pessoa, que deve estar, pode até estar me ouvindo. E para mim, gente rica, que eu socorri. Pensa o quê? Eu ganhei alguma coisa? Nem obrigado. Muitos obrigados eu ganhei dos pobrezinhos, né? Esses sim, aperta a mão da gente e abraça. Mas o rico é difícil abrir a mão. Barbaridade, coisa triste. E tudo isso vai se acabar, né? Coisa triste. Se ele soubesse o que é que vai acontecer com a riqueza deles. Mas a vida é assim. Nos ensina. Só que hoje não estão ligando mais para isso, né? A humanidade não está ligando mais para isso. É aquele, cada um que mais pode, roubar, diz ele. Como diz aqui, o dever de uma pessoa que seja médico ou seja outro qualquer. Em primeiro lugar, sirva um desses que vem sofrendo das mãos dos exploradores, que exploram até o último que tem. Até o último que tem. Eu vou fazer uma campanha aqui. Essa campanha, minha gente, é para esticar a igreja. Eu preciso de 100, preciso de 1000, preciso de 10.000. E os outros que estão morrendo de fome? Admira isso. E os outros estão morrendo de fome. Que para mim a primeira necessidade é alimentar quem está com fome. Não fazer campanha para aumentar. Então aumento o meu patrimônio e o pobre morre de fome. É isso que estão fazendo com a Igreja Católica. Quer aumentar. E alimentar o pobre? Não. Em vez de alimentar, não, pede para ajudar. Tirar cabelo de uma garrafa? Tem cabimento? Essa é a verdadeira injustiça. Em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.